Bom, agora girando os nossos comentaristas para falar sobre os atos de 1º de maio, começando por você, Cristina Grêmio, bem-vinda. Que avaliação é possível fazer desses atos? Houve uma polarização dos atos ou não, hein, Cris? Oi, bom dia a vocês, bom dia a todos que nos assistem. Olha, eu até estou evitando falar essa palavra polarização, porque parece que a gente vai aumentando as coisas. O que houve foi manifestações legítimas de ambos os lados do espectro político, ou dos vários lados, talvez tirando aqueles de centro que preferiram ficar em casa, né, que se chamam de centro democrático e chamam de antidemocráticos os que vão para a rua, mas todos têm legitimidade para ir para a rua, porque somos todos trabalhadores. É admirável, para não dizer uma palavra negativa, que uma deputada federal como Érica Cocai venha desprezar as manifestações vultosas verde e amarelas como se não tivessem trabalhadores ali na rua. E ela falando que estão sequestrando a data, representante de um partido que sequestra tudo, que sequestra minorias, que sequestra causas, que se faz pretender ser o único legítimo representante do povo, não consegue nem atrair povo, atrai meia dúzia de gato pingado ali. Ela fingindo que eram manifestações de 1º de maio, quando estavam em atos descaradamente de campanha. O ex-presidente Lula foi recebido no palco em São Paulo, com os organizadores do evento puxando jingle de campanha. E o público, ainda que pequeno, em coro, cantando jingle de campanha. Então, que palhaçada é essa? Acha que a gente não está entendendo o que vocês fizeram? Acha que não está entendendo que chamaram os trabalhadores para tentar manipular mais uma vez? Ainda bem que não foram. Ainda bem que são uma minoria ridícula, que comparada com as outras, ainda que pequenas, na comparação também com manifestações verde e amarelas anteriores, foram muito grandes perto dessas minguadas aí de militantes petistas. E aí, vamos lá, né? A reportagem do Rio de Janeiro destacou que os manifestantes queriam tirar foto com Queiroz e que alguns carregavam cartazes pedindo intervenção militar. Para mim, isso soa como uma tentativa aqui, não sei se o repórter efetivamente viu, mas as câmeras não mostraram isso. E pelo que eu vi pelo país inteiro, ontem eu estava acompanhando, eu não vi pedidos de intervenção militar. Então, soa como uma tentativa de fazer relembrar a época das passeatas do impeachment da ex-presidente Dilma, em que os apoiadores de Dilma ficavam o tempo todo tentando dizer que aquelas pessoas que estavam na rua queriam um golpe, queriam que os militares invadissem o governo, tomassem conta do governo, o que não era verdade, e a história mostrou isso. Aí Lula sobe para o palco e fala que o presidente Bolsonaro é fascista, é genocida, e que ele nunca reuniu governadores e prefeitos. Eu não sei onde é que ele estava, mas eu vi muitas reuniões com governadores, especialmente no início da pandemia. Elas eram virtuais, sim, mas muitos foram a Brasília e muito dinheiro foi liberado do governo federal graças a esses acordos com governadores e prefeitos. E aí, como é que Lula diz isso, que o presidente Bolsonaro nunca se reuniu com prefeitos, quando ele, ex-presidiário Lula, acaba de se recusar a se reunir com prefeitos, quando o presidente Bolsonaro estava lá sendo aplaudido de pé pelos prefeitos na Marcha dos Prefeitos. Então, é uma hipocrisia tamanha, mas tão descarada, que a população já entende de forma muito clara o que está acontecendo no Brasil. Também conosco nessa manhã, Amanda Klein. Amanda, bem-vinda. Que avaliação faz das manifestações deste domingo? Qual o comparativo entre as movimentações pró-Lula, pró-Bolsonaro e o que mostram essas manifestações a 5 meses das eleições? Bom dia, Adriana. Bom dia aos meus colegas, ouvintes e telespectadores da Jovem Pan News. Olha, Adriana, primeiro que eu acho que é um pouco injusto comparar essas manifestações, né? As manifestações que aconteceram organizadas pelas centrais sindicais no 1º de maio são manifestações que acontecem todos os anos. Eu mesma cansei de cobrir essas manifestações, aliás, muitas delas com presença do ex-presidente Lula, quando era presidente da República, da presidente Dilma Rousseff. É uma manifestação tradicional que reúne partidos de esquerda e reúne centrais sindicais. Não houve convocação e também não houve envolvimento da campanha de Lula, do PT ou de outros partidos de esquerda na convocação de militantes ou apoiadores. Ao contrário do presidente Bolsonaro, que no dia anterior, quando ele participava da feira da Exposebu, no sábado, fez uma manifestação muito clara falando às pessoas que iam participar dos atos, dos protestos no dia seguinte, no domingo. E a gente sabe que essas pílulas são usadas no grupo de Telegram, do WhatsApp. Aliás, a gente não pode subestimar nem minimizar a capacidade dos militantes
bolsonaristas de se reunirem nas redes sociais e nas ruas. Isso é disseminado por grupos de Telegram, grupos de WhatsApp e, de fato, mobiliza. Essa mobilização da rede social muitas vezes é transmutada para as ruas. Como a própria Cristina observou, foi uma manifestação muito aquém daquela do 7 de setembro de 2021, de 2021, mas não cabe aqui dizer que isso é algum sinal de fraqueza ou de fragilidade do governo. Não vejo por esse lado, não. Acho que faltou organização, foi uma organização mais tímida e também num tempo menor. Se houvesse a organização conforme aconteceu nos atos do dia 7 de setembro, provavelmente os bolsonaristas conseguiriam repetir o ato, conseguiriam encher as ruas. Então, o que houve foi uma organização em um tempo menor, até porque a popularidade do presidente e do seu governo tem aumentado desde o dia 7 de setembro. Então, veja como, às vezes, as ruas não refletem exatamente o sentimento da população. Por algum motivo, não houve a mesma mobilização, uma mobilização tão expressiva. E no 1º de maio dos trabalhadores também não houve envolvimento do PT ou de outros partidos de esquerda nessa tentativa de reunir muita gente, embora concorde no fato de que, de fato, a praça ficou a Charles Miller lá, em frente ao Pacaembu, somente metade da praça ficou preenchida. As centrais sindicais poderiam ter feito um trabalho maior. Dito isso, será uma eleição muito polarizada, é o contraponto, é a contraposição entre duas forças políticas. E só para lembrar, nessas manifestações do 7 de setembro, embora a Cristina diga que não tenha havido essas faixas, eu até separei alguns dizeres e algumas imagens aqui para citar para vocês. Para citar do Rio de Janeiro, por exemplo, que foi a primeira reportagem que nós mostramos aqui no Jovem Pan News, o homem, o locutor ao microfone, quando chamou o deputado Daniel Silveira para subir ao caminhão de som, ele disse as seguintes palavras: o homem que vai explodir o STF, o homem bomba. Foi isso que o locutor disse. O Daniel Silveira subiu ao veículo, a faixa que cobriu o veículo dizia: no Dia do Trabalhador lutamos pela liberdade, e depois Supremo é o povo. Além de uma letra de funk que emulava o baile de favela, mas com uma letra sexista, falando mal das mulheres de esquerda, dizendo que elas têm pelo, que não se depilam e que as gatas são as mulheres de direita. Enfim, todo esse tipo de discurso preconceituoso e discriminatório que é bem característico desse tipo de manifestação e de pensamento. Em Brasília, um dos trios elétricos tinha uma faixa estendida pedindo a criminalização do comunismo e a destituição dos 11 ministros do Supremo. Em outras palavras, feche-se o Supremo, Ou então substitua os 11 ministros, ou pelo menos aqueles 9 que não foram indicados pelo presidente Bolsonaro. Se isso não é um tipo de autoritarismo, eu não sei quem é, eu não sei o que é. E assim por diante. Então, havia muitas faixas e há muitos dizeres, muitas declarações e discursos inflamados nesse sentido, de críticas ao STF e pedindo que os 11 ministros fossem destituídos. Ricardo Salles, aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Salles, quais os caracteres políticos dessas manifestações desse domingo, principalmente? Bem-vindo. Tiago, bom dia a todos. Eu acho que eu queria convidar a nossa colega Amanda a voltar a cobrir as manifestações, porque esse relato de dizer que esse tipo de pensamento e manifestação não tem nada a ver com o que aconteceu ontem na Avenida Paulista. Tinham famílias inteiras, pessoas de idade, homens, mulheres, jovens, crianças pequenas inclusive, todos, o ambiente totalmente familiar, defendendo a liberdade, defendendo os preceitos constitucionais, a democracia, o Estado de Direito. Não houve um único problema na Avenida Paulista. Ao contrário, era um mar de pessoas de verde e amarelo defendendo o Brasil, defendendo valores, defendendo princípios. O que nós vimos ontem foi, aliás, reflexo do que nós vimos anteontem, que o presidente Bolsonaro, segundo a Paraná Pesquisa, já ultrapassou o presidente Lula nas pesquisas. No mundo real, na vida das pessoas, nós já sabíamos que o presidente Bolsonaro já estava na frente do Lula. Isso já era fato. As pesquisas é que ainda não tinham demonstrado isso, seja lá por que motivo. Mas anteontem, até as pesquisas demonstraram. Agora eu queria parafrasear o Lula, que disse: eu chamo esse dirigente, eu chamo aquele ex-dirigente de ladrão, de corrupto, de mentiroso. Essa é a verdade. E não é por outro motivo
que não tinha ninguém na manifestação dos vermelhos, dos esquerdistas, e também, novamente aqui, fazer uma citação que comentou a Amanda, dizendo que eles não se mobilizaram. É lógico que eles se mobilizaram. Tentaram se mobilizar ao máximo. Aliás, a diferença dessa turma que se mobilizou, ou tentou se mobilizar do lado vermelho, é que eles se mobilizam na base da mortadela, na base da chamada com dinheiro público, com o dinheiro dos sindicatos. Mas como não tem mais imposto sindical para mobilizar pessoas na base do dinheiro, não tinha ninguém no evento do PT. Os brasileiros de bem, aqueles que vão de graça, né, que defendem o verde e amarelo, esses sim, estavam na Avenida Paulista em grande medida, E se o Lula veio insinuar de maneira venal sobre o assunto da Marielle, eu pergunto, e aí, Lula, quem mandou o Adélio enfiar a faca no presidente Bolsonaro? Até hoje nós não temos essa resposta também. Portanto, essas coisas o Brasil deixou claro na data de ontem, do 1º de maio, onde os que trabalham de verdade, os brasileiros que trabalham de verdade, estavam de verde e amarelo na Avenida Paulista. E os que mamam ou mamavam na máquina pública, no imposto sindical, nas estatais, nos bancos públicos, estavam de vermelho lá na Charles Miller. Felizmente, só um pouquinho a sociedade começou a acordar já. Cris Grêmio, eu gostaria de comentar mais um pouco sobre as movimentações de ontem. Concorda? Você balançava a cabeça um pouquinho enquanto a Amanda falava? Porque a minha colocação inicial aqui foi em relação a uma observação feita na reportagem do Rio de Janeiro sobre a existência de cartazes pedindo intervenção militar. A Amanda quis contestar essa minha fala, apresentou um monte de argumentos, tentou jogar um monte de adjetivos aí para cima dos manifestantes das ruas, como se o que um ou outro escreveu em um ou outro cartaz, que não era intervenção militar, fosse a prerrogativa de todos que estavam nas ruas, e não falou em intervenção militar. Eu continuo dizendo, é a mesma coisa das manifestações de 2016. Quando você pega alguém tirando uma foto com o Queiroz, alguém eventualmente com cartaz, acredito que tinha sim cartaz, normalmente tem cartaz, pedindo intervenção militar, aí dizer que isso era a tônica das manifestações, com milhares de pessoas nas ruas, a Paulista lotada, o Posto 5 em Copacabana também com muita gente, Brasília, muita gente, manifestações vultosas em Salvador, em Recife, várias capitais do Nordeste, aqui em Curitiba foi mais tímida, mas também foi muita gente para a rua, várias cidades do interior, Belo Horizonte, Porto Alegre, e aí você dizer que o pedido era intervenção militar é querer exatamente manter uma narrativa antiga que já caiu por terra há muito tempo, que não sustentou a ex-presidente Dilma, porque ela inclusive cometeu crimes e caiu por isso, e que não vai sustentar o ex-presidente Lula, um descondenado aí tentando se fazer de bonzinho agora. Amanda? Olha, em nenhum momento eu citei intervenção militar. Eu falei em destituição de 11 ministros do STF. Agora quem está tentando colocar palavras na minha boca é você, Cristina. Agora, sobre manifestações antidemocráticas, eu tinha citado. Eu quero te lembrar. Tudo bem, agora é minha vez de falar. Quero te lembrar que o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ontem mesmo, mais tarde, no final da noite, começo da noite, tuitou o seguinte: manifestações ilegítimas e antidemocráticas, como as de intervenção militar e fechamento do STF, além de pretenderem ofuscar a essência da data, são anomalias graves que não cabem em tempo algum. Quando as pessoas saem às ruas em nome de uma pretensa liberdade, que é uma liberdade, é um conceito de liberdade bastante elástico, anárquico, libertário, que encontra limites em outros direitos também estabelecidos pela Constituição, elas estão indo às ruas muitas vezes contra o STF. Não são pequenas faixas ou cartazes escondidos, tímidos no meio da multidão. Não, são faixas, decorando caminhões de som. E essas passeatas também são financiadas. Essas pessoas aprenderam a ir para as ruas, só que elas vão para as ruas, muitas vezes, pedindo a destituição dos 11 ministros do STF. Isso tem que ficar claro que não é constitucional, porque isso abriria caminho, abriria vertente para o autoritarismo. Abriria caminho, por exemplo, exatamente para o que acontece na Venezuela, que é uma ditadura de esquerda. Ditadura, é bom dar nome aos bois, e que poderia abrir caminho para algo semelhante acontecer no Brasil. Então, é preciso respeitar as regras do jogo, é preciso respeitar as decisões judiciais. Aliás, alguns dos apoiadores do presidente Bolsonaro, com quem eu falei ontem, até alguns que haviam participado daquele ato na quarta-feira, no STF, em que o presidente xingou a imprensa e também fez várias menções ao STF, e inclusive sugeriu uma votação paralela, uma apuração paralela da votação pelas Forças Armadas. Alguns dos apoiadores que participaram daquele ato na quarta-feira não estavam nas ruas. E quando eu perguntei por que, me disseram o seguinte: olha, a
graça foi concedida, não foi contestada pelo STF até agora, é preciso serenar, abafar os ânimos. A gente precisa hoje de mais bombeiros e menos incendiários, até porque a economia ela só consegue voltar a crescer, a economia só consegue prosperar num momento, num ambiente de calma, de tranquilidade, harmonia e não no mar revolto. O mar revolto é o contrário do sucesso da economia. Então, portanto, alguns apoiadores do presidente Bolsonaro preferiram nem ir. Eles acharam que isso ia inflamar os ânimos. É mais uma prova de como protestos, de como manifestações assim, embora o presidente Bolsonaro tenha usado um discurso bem mais tímido, sem uma afronta direta com o STF, mas a partir do momento que ele participa dessas passeatas, participou presencialmente em Brasília e participou de um vídeo ao vivo, por meio de um vídeo ao vivo, uma live na passeata em São Paulo, ele dá assim, ele envia a mensagem de que ele autoriza aquele tipo de manifestação contra o Supremo Tribunal Federal. Nós continuamos com os nossos comentaristas. Amanda, um minutinho só, Cris, só para eu dar a hora certa aqui. A gente continua falando sobre esse assunto. Agora são 7h26. Ricardo Salles, primeiro deixa a Cris falar, eu já passo para você, Salles. Pode ir, Cris. Eu só queria fazer uma observação aí, porque a Amanda tenta fazer parecer que a Constituição não prevê a população, através de seus representantes, votar o impeachment de um ministro do STF que exceda suas funções. É legítimo e é bonito ver a população na rua exigindo, sim, que seus representantes no Congresso também cumpram a Constituição, especificamente o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. É dele a incumbência de colocar para votação os incontáveis pedidos de impeachment que os representantes dessa população que está na rua já fizeram de ministros porque eles desrespeitaram o que manda a Constituição. Eles estão extrapolando suas funções, estão criando uma nova Constituição, inventando uma lei penal que não existe, artigos do Código Penal que não existem, punindo pessoas por crimes que não existem. E a população na rua, Amanda, eu te convido, mesmo convite que o Salles fez, volte para a rua. Volte a ser repórter, volte a ouvir as pessoas, volte a ver o fato de perto e você vai entender que a tônica de todos esses que estão na rua é salvem o STF, salvem o Brasil desses ministros que desrespeitam a Constituição, que não prezam pela nossa liberdade e que estão prendendo pessoas, obrigando pessoas a se exilarem fora do país, desrespeitando imunidade parlamentar e fazendo ativismo político, o que é proibido para ministros. Essa é a tônica das manifestações. E ainda sobre as o que a Constituição não prevê, Cristina, é a destituição dos 11 ministros do STF, que é exatamente o que você prega aí no seu discurso quando você fala que a população deveria lutar pelo impeachment dos ministros do STF. Você nem menciona nomes, você diz simplesmente que a população deveria lutar para substituir os ministros do STF. Então é isso, em outras palavras, feche o Supremo, feche o atual Supremo, porque ele não atende aos anseios do presidente da República. É um Supremo que tem que prevê sim impeachment dos ministros. É um Supremo que tem que se ajoelhar às vontades do Poder Executivo e não agir como uma corte contra-majoritária e como um poder independente. Salles, sua vez, 40 segundinhos. Olha, é um absurdo esse tipo de colocação, dizer que a manifestação era antidemocrática e que as pessoas estão lá para derrubar ou fechar o Supremo. Pode até ter uma pessoa ou outra falando uma coisa que não deve, mas a maioria das pessoas estava lá para defender princípios constitucionais, liberdade, justamente o que a Cristina falou agora. Todos têm que se submeter à Constituição, inclusive os ministros do Supremo. Bom, a gente vai continuar falando mais sobre esses atos de 1º de maio. Nós tivemos aqui em São Paulo concentração principalmente na Avenida Paulista, mas também na região do estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu. A gente continua falando com os nossos comentaristas sobre essas manifestações. Agora, 7h29. Repita. 7 horas e 29 minutos. Bom, com os nossos comentaristas, a gente fala sobre o 1º de maio e um destaque que eu queria puxar com os nossos comentaristas sobre a ausência da terceira via. João Dória se manifestou via as redes sociais, Ciro Gomes também. Cristina Grêmio, foi uma manifestação que teve ausência desta chamada terceira via, Cris?
Assim, a terceira via está completamente dividida, né? Ela não consegue mais se unir. Todos aqueles que se dizem, né, que se diziam até um tempo atrás terceira via, não conseguem mais se reunir num mesmo evento. Eles se reúnem em pequenos encontros, onde vai um líder ou um representante, um vice-líder, um outro representante, um pré-candidato ou um possível pré-candidato a vice, o outro que não aceita ser vice. É uma brigaceira interna dentro dos partidos, entre os partidos. Para mim, essa tentativa de trazer um nome alternativo aos que já estão aí para os eleitores meio que morreu na praia. Eu acho que a gente vai ter 5 ou 6 nomes lá quando chegar em outubro e todos brigando de forma igual entre si. Amanda Klein, você acha que essas manifestações podem ser comparadas com as pesquisas eleitorais? Não, com certeza não, né? Pesquisas eleitorais, elas seguem uma metodologia, uma estatística própria, que tem como função... A gente te ouve. Um pouquinho. Bom, então tá bom. Então, as pesquisas eleitorais, elas seguem uma metodologia apropriada. Você divide os grupos populacionais de acordo com o seu peso, a sua proporção na representação da sociedade. Então, é óbvio que não dá para você pegar representantes reunidos na Avenida Paulista ou em Brasília ou em qualquer capital que seja e comparar isso, estender isso para votação nas urnas, para uma votação eleitoral, senão você não precisava mais ter eleição, bastaria você fazer uma competição para ver quem consegue encher mais a avenida e ver, então, qual o candidato preferido no povo. Não é assim que se faz, você tem uma amostragem que deve ser respeitada pelas pesquisas, e as pesquisas ainda mostram, essa Paraná Pesquisa que o Salles citou há pouco, primeiro que ela foi feita apenas no estado de São Paulo, ela não é uma pesquisa nacional, ela é uma pesquisa nacional normalmente, mas dessa vez foi só no estado de São Paulo, ela foi divulgada no fim de semana, os dois estão empatados na margem de erro numericamente, segundo essa pesquisa e apenas essa, nenhuma outra pesquisa demonstrou isso, apenas a Paraná Pesquisa, que no estado de São Paulo o presidente Bolsonaro teria passado por não mais que 1 ponto percentual o ex-presidente Lula. Lembrando, novamente, foi só essa pesquisa que mostrou isso, e isso se restringe no estado de São Paulo. Em âmbito nacional, o ex-presidente Lula continua favorito. Agora, o que acontece é o seguinte, não necessariamente os votos, a intenção de voto no ex-presidente Lula se traduz em presença nas ruas, porque muitos desses militantes não estão organizados, falta campanha também, um norte, um eixo claro, uma mensagem que faça com que essa população vá às ruas. De novo, também não foi a intenção do 1º de maio. O 1º de maio é um evento tradicional das centrais sindicais, muitas vezes tem um envolvimento, a participação de partidos da esquerda, mas não são convocados por partidos da esquerda. Esse 1º de maio bolsonarista, ele ganhou ímpeto, ele ganhou ritmo, principalmente nesses últimos 10 dias, desde a graça concedida a Daniel Silveira e antes disso, da votação, da condenação do Supremo ao deputado bolsonarista. Então, isso fez inflamar os ânimos dessa população que supostamente luta, de novo, por um conceito que, na minha visão, é um pouco distorcido de liberdade, porque é uma liberdade anárquica que não encontra respaldo e limites na Constituição, e o limite é o cometimento de outros crimes, né, como injúria, calúnia, difamação, que estão sim previstos no Código Penal, assim como está previsto a coação em curso do processo, pelo qual o Daniel Silveira foi condenado, assim como está previsto também na nova Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, pela qual ele foi condenado também. Então, não tem como você usar essas manifestações como representativas da amostragem da sociedade, até porque o ex-presidente Lula encontra muito respaldo, principalmente no Nordeste, e entre eleitores que ganham até 2 salários mínimos. Muitas vezes esses eleitores não têm a mesma disposição, às vezes não têm dinheiro para se mobilizar numa avenida como eleitores naturalmente brancos e mais ricos. É só você olhar para as imagens que é isso que você vê principalmente na Avenida Paulista. Agora, eu acho triste quando você faz uma distinção dizendo que só essas pessoas que usam verde e amarelo são cidadãos do bem, são legítimas e são trabalhadores, e as outras que usam vermelho não são trabalhadores. É lógico que são, né? E também não são cidadãos do mal, porque se a gente coloca um como cidadão do bem, então você permite fazer o contraponto nessa visão maniqueísta do mundo e inferir que os outros sejam cidadãos do mal, e obviamente isso também não é verdade. A hora, agora 7h34. Ainda sobre as movimentações de domingo, Ricardo Salles, pegando um gancho na última fala da Amanda, como você compara a parte da população que veste o verde e amarelo e que veste o vermelho? E gostaria de comentar também a fala de Pacheco sobre as manifestações, dizendo que os pedidos de fechamento do Supremo e intervenção militar são anomalias graves. Bom, com relação ao Pacheco, não tem dúvida, ele tem posição política, ele até ontem era pré-candidato a presidente da República, embora ele não tenha dito,
né? Porque ele sabia que não teria chance, então ele nunca assumiu que seria pré-candidato, mas se comportou como tal, e quando ele viu da sua absoluta inviabilidade, ele fez de conta que não era candidato e desconversou. Então a fala do Pacheco é uma fala política, não é uma análise isenta, nem técnica, nem nada disso. Agora, com relação ao que falou a Amanda aqui agora, é uma grande injustiça com as pessoas que estavam na Avenida Paulista ontem. De novo, repito o meu convite aqui para que ela vá à Avenida Paulista para duas coisas. Primeiro, ver que não é verdade que era uma massa branca e rica que estava na Avenida Paulista. Era a sociedade brasileira. Tinha brancos, tinha negros, tinham pessoas de outras etnias, tinham pessoas de idade, jovens, famílias na Avenida Paulista. Não é verdade que era uma manifestação de ricos. Se fosse, não teria problema nenhum. Porque o Brasil não é país comunista, portanto a gente não fuzila rico. Agora, aqui que a gente faz aqui é respeitar quem trabalha. E ao contrário do que ela falou novamente, as pessoas que trabalham, que pagam impostos, que produzem no Brasil, são as que estavam de verde e amarelo na Avenida Paulista. Se você olhar o perfil daqueles que estavam, daqueles poucos, meia dúzia de gato pingado, que estavam lá na Praça Charles Miller, convocados sim por partidos de esquerda, por sindicatos, por petistas que usualmente davam lá o sanduíche de mortadela para chamar a gente para ir para o evento, mas como não tem mais imposto sindical, felizmente, não consegue mais mobilizar tanta gente. Só por isso. Mas os que estavam ali na Charles Miller são os que mamam e mamaram nas estatais, são os que mamaram nos cofres públicos através dos fundos de pensão, da Petrobras, do mensalão, são os que mamaram durante muito tempo nos próprios sindicatos, bando de gente que se diz trabalhador, como o próprio Lula, e não trabalha há 40 anos. Né? Então, ali estavam os que mamam, os trabalhadores de bem, e eu repito aqui essa dicotomia que ela se referiu. Os brasileiros de bem, as famílias estavam na Paulista, de verde e amarelo, defendendo princípios e valores. Esse sim era o perfil das pessoas que estavam lá. Pois não. Não, em 20 segundos você não falou ainda sobre a terceira via. Se quiser se posicionar, 20 segundos. Não há terceira via. A terceira via está reeditando o que era o PSDB. Essa sim, reunião de riquinho, almofadinha, em restaurante caro, tomando vinho caro para querer decidir os rumos políticos. Essa sim é a reunião dos ricos almofadinhas do Brasil. A gente vai continuar falando sobre as manifestações de 1º de maio. Bom, agora são 7h37, continuamos com os nossos comentaristas nesta segunda-feira aqui no nosso Jornal da Manhã. Cristina Grêmio, a gente continua discutindo esse assunto. Cris. Eu queria voltar a essa colocação que a Amanda fez da visão maniqueísta, como se quem tivesse uma visão maniqueísta fosse o pessoal que foi para Paulista ontem ou para as inúmeras outras cidades que tiveram manifestação verde e amarela. Quem faz esse maniqueísmo, quem está desde o início da sua vida pública dividindo a sociedade entre os pobres e os ricos, os analfabetos e os que leem, os que voam de avião e os que não voam, é o ex-presidente Lula. Ele é o pai da polarização, ele é o pai da destruição das amizades, da destruição das famílias, da destruição do diálogo. Esse sim, e a prova disso é que a deputada do partido dele, Érica Cocai, estava em Brasília na manifestação vermelha, convocada pelos partidos de esquerda, pelos sindicatos mantidos também por esses partidos aí, e ela estava lá dizendo exatamente isso. Aquelas outras manifestações, as verde-amarelas, elas não são legítimas, porque a gente está comemorando o Dia do Trabalho, quando lá na manifestação da esquerda em São Paulo estavam tocando jingle de campanha do ex-presidente Lula, nem se importando com o Dia do Trabalho, queriam fazer campanha. Então, é uma piada de muito mau gosto essa tentativa eterna da esquerda ou dos militantes de esquerda de querer fazer parecer que os outros não são legítimos, que os outros estão polarizando, que os outros estão plantando uma ideia maniqueísta na sociedade. E Amanda, em Brasília o presidente Bolsonaro até andou um pouco junto com os manifestantes nas ruas, mas em São Paulo participou de forma remota através de um telão de um vídeo. Existiu esse cuidado para não caracterizar a campanha eleitoral e a participação de Lula também não infringiu nenhuma regra, nenhuma lei?
É uma boa colocação que você traz, Adriana, até para a gente sair dessa discussão assim mais dicotômica e de militância e trazer mais para o chão, para a realidade, para a política e para o jornalismo, que pelo menos no meu caso é o que me interessa. Os apoiadores do presidente Bolsonaro suspiraram aliviados porque em ambas as participações, seja a presencial em Brasília ou a remota em São Paulo, o presidente não fez nenhum discurso mais inflamado de enfrentamento, de afronta direta ao STF, como ele havia feito no 7 de setembro. O que não nos permite também concluir, por nenhum momento, que o presidente tenha mudado. Não, mas ele entendeu o momento, ele entendeu que ele já tinha, de alguma forma, ele mesmo falou que o objetivo nele, numa entrevista a uma rádio na sexta-feira, ele disse: eu não quero peitar, meu objetivo não é peitar o STF, depois dele ter concedido a graça. Então, agora, é aquela coisa sempre de estica e assopra, morde e assopra, né? Então, ele esticou a corda bastante, concedeu a graça ao deputado Daniel Silveira, e agora a intenção dele é dar alguns passos atrás, fazer um discurso menos inflamado. Então mostrou-se presente na manifestação, sim, que de novo é uma manifestação que tem a participação dos seus apoiadores, das pessoas que vão votar nele de qualquer jeito, já é uma militância mais inflamada, mais radical. Então ele participou disso, mas sem fazer aquele discurso de afronta, de ameaçar desrespeitar decisões judiciais, que foi o que ele falou no 7 de setembro na Avenida Paulista no ano passado. Ele falou: não vou respeitar decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes, né? Ele também fez muitas críticas ao STF. Em Brasília, ele tinha falado em estado de exceção, né, em estado de sítio ou estado de defesa. Ele não fez nenhum tipo de menção, ele tomou muito cuidado com as palavras, né, um discurso escrito, então ele tentou não inovar. Isso foi visto com bons olhos pelos seus apoiadores, justamente porque não seria salutar num momento eleitoral você escalar muito os ânimos e o conflito com o Supremo, né? Agora é manter como está. E no caso do ex-presidente Lula, era o esperado. No dia 7 de maio, ele anuncia a chapa formalmente, a sua pré-candidatura ao lado de Geraldo Alckmin, e aí depois disso os dois devem começar a rodar o país. E aí sim, segundo interlocutores petistas com quem eu conversei ontem, até questionei por que a baixa adesão ao 1º de maio, eles não conseguiram encher a praça Charles Miller, como assim? E aí eles me apresentaram essa justificativa de que foi um evento organizado pelas centrais sindicais e não pelo partido político de esquerda ou pela militância ou pela campanha do ex-presidente Lula, e que essa mobilização nas ruas será vista a partir do momento que Lula e Alckmin efetivamente colocarem um pé na estrada. E o primeiro destino dele, já a partir do dia 9, segunda-feira que vem, é Minas Gerais, que é um estado-chave, é sempre visto como aquele estado pêndulo. Quem vence em Minas Gerais normalmente vence, ou pelo menos tem sido uma coincidência desde a redemocratização, quem vence em Minas Gerais também vence a presidência da República. Você está acompanhando o Jornal da Manhã, essa discussão entre os nossos comentaristas, 7h42. Bom, as manifestações aconteceram em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro também. Salles esteve na Paulista. Quais os principais assuntos debatidos na tarde deste domingo? Os principais assuntos eleitorais, família, desemprego, Supremo Tribunal Federal? Olha, foi uma manifestação muito bonita, como eu já me referi aqui, ao contrário do que falou a Amanda, que eram militantes radicais inflamados, não tinha nada disso. Até podia ter um inflamado ou outro, mas a maioria das pessoas que estavam na Paulista eram famílias, tinham senhoras, pessoas de bastante idade, senhores, netos, avós com os netos, pai e mãe com o filho no colo, né? Dizer que isso é militância inflamada é de um desrespeito absoluto a essas pessoas que estavam na Avenida Paulista. Ali haviam famílias, brasileiros de bem, trabalhadores de verdade. Como eu já disse, os trabalhadores de verdade estavam na Paulista de verde e amarelo e não de vermelho na Charles Miller. As pessoas que estavam lá diziam o quê? Que o Brasil precisa respeitar as leis, que tem de haver respeito à Constituição, ao Estado democrático, às liberdades. E quando se fala de liberdade, não se está falando exclusivamente da liberdade do Daniel Silveira, muito embora ela esteja abarcada. É o conceito maior de liberdade. É o conceito de liberdade de expressão, liberdade de opinião, tão cerceada, né, por algumas plataformas de internet, de redes sociais, contra a direita sempre. A esquerda fala o que quer, defende o que quer e nunca tem sido cerceada nesses últimos tempos de redes sociais ou de outros órgãos da imprensa. Não está sendo cerceada por órgãos judiciais. Quem está sendo cerceada são as pessoas que não têm opinião de esquerda. Esses sim, estão tendo as suas redes sociais bloqueadas, estão tendo as suas opiniões negadas, não
não há espaço de debate na maioria dos grandes canais de comunicação. Aqui na Jovem Pan foi muito enaltecido. Aliás, houve uma grande manifestação ontem na Paulista em homenagem à Jovem Pan. As pessoas que estavam na Paulista bateram palmas e fizeram um coro em homenagem à Jovem Pan em razão de um fato, que é a abertura à multiplicidade de ideias, de valores, de opiniões diferentes que tem sido contemplada aqui na Rede Jovem Pan. As pessoas que estavam lá na Paulista ontem defendiam isso. Não havia nada de antidemocrático, nada de radical, nada de inflamado, em que pese hajam pessoas de todos os tipos. Se fizesse sentido ter uma cobertura independente lá na Charles Miller, provavelmente a gente ia ver pessoas que defenderam a facada no Bolsonaro, jornalistas que, aliás, está publicado hoje na internet dizendo que querem ver o presidente morto, etc, etc. Portanto, essa história de dizer que só há inflamados na Paulista e que na Charles Miller, ali na meia dúzia de gato pingado da mortadela, só haviam defensores da democracia e grandes trabalhadores, não é verdade. A gente continua falando sobre as manifestações de 1º de maio aqui no Jornal da Manhã. A hora agora 7h45. Cris Grêmio, sua vez. Então, eu queria reforçar isso que o Salles falou, porque me tocou profundamente quando a Amanda usou esse adjetivo, militância radical, para se referir a essas pessoas pacíficas. Você vê, não tem um único babando raiva, como a gente vê nas manifestações da esquerda. Não tem ninguém botando fogo em nada, atirando pedra em nada, brigando, dando soco, xingando. Tá todo mundo absolutamente ali unido, as pessoas cantam, as pessoas rezam. Eu vi Pai Nosso ser rezado por multidões, não só em São Paulo, eu vi isso em outras capitais também, jamais vi isso numa manifestação da esquerda, e não precisava ser oração católica, não, podia ser qualquer outra, não fazem, não tem um espírito de união, tem um espírito de desunião, de destruição, é pedra atirada contra policial. Ali até na Paulista havia uma brincadeira, muita gente colocando isso nas redes sociais, de que os policiais estavam lá apenas assistindo, porque eles não tinham serviço para fazer. Não havia briga para apartar, não havia arruaça, destruição de patrimônio público, não havia nada de errado ali. Ele estava apenas controlando para as pessoas se sentirem seguras efetivamente. Não estou dizendo que lá na manifestação da Charles Miller teve, mas é o que normalmente caracteriza essas manifestações desses militantes da esquerda, que esses sim são caracterizados por uma raiva intrínseca, parece que uma ansiedade por destruir tudo que vem pela frente, inclusive por destruir as coisas que nós queremos conservar. O passado, o que foi construído por nossos antepassados e que ainda funciona. A ideia dele, a Amanda tenta colocar para esses manifestantes verde e amarelo uma coisa de uma liberdade exacerbada, que eles defendem uma liberdade, não lembro nem o termo que você usou aí, Amanda, mas como se fosse uma coisa irregular. Não, as pessoas estão defendendo liberdade, simples assim. Olha no dicionário a definição, é aquilo que as pessoas estão defendendo. Amanda, uma crítica que me chamou a atenção, crítica às duas manifestações, não sei se vale a pena e se você concorda discutir e pensar nessa ideia, que faltaram nas manifestações, pelo menos faltou um debate mais aprofundado sobre os temas de 1º de maio, como a inflação, como a própria reforma trabalhista, que alguns candidatos dizem que vão revogar. Isso faltou nessas duas manifestações? Acho muito válido esse seu ponto, Thiago. Acho que faltou sim. Eu já vou responder a sua pergunta. Antes, deixa eu só responder a colocação da Cristina em relação ao seguinte. Primeiro, que liberdade, a gente não deve ver essa definição no dicionário, e sim nas leis, na Constituição, que é o nosso arcabouço e é para onde todos devemos olhar. E segundo, eu não sei se por má fé ou falta de compreensão mesmo, eu não falei que a militância inflamada, radical, não quer dizer que eles babem, não, nem que eles estejam errados. A única coisa que eu quero dizer é que esses já são apoiadores convictos do presidente Bolsonaro, ou seja, esses que vão às ruas se manifestar a favor do presidente e pelo seu conceito de liberdade, que para mim é um conceito que eu coloco muito entre aspas, já vão votar no Jair Bolsonaro de qualquer forma. E aí é um desafio que se impõe para as duas candidaturas, tanto de Bolsonaro quanto de Lula, que é o seguinte: quem é que vai ganhar essa eleição? Quem efetivamente conseguir caminhar para o centro e se apropriar, convencer, conquistar esse eleitorado de centro. Então, manifestações como essa, que falam para um público específico, ou manifestações, declarações como a do ex-presidente Lula, que também falam para um público específico de esquerda, muitas vezes não ajudam. Esses dois candidatos vão precisar caminhar mais
para o centro. O que eu enxergo até agora é que cada um deles, a seu modo, tem falado com a sua militância, com os eleitores que já são quase dados como certo, mas nenhum deles tem acenado tanto para o centro ainda. Então, vamos ver o que os próximos meses nos reservam. Sobre a sua colocação, que é muito pertinente, Thiago, é o seguinte, até alguns políticos me faziam essa observação ontem, até alguns políticos de esquerda diziam, olha, o presidente Bolsonaro participou aí das 2 manifestações, presencial ou remotamente, em Brasília e São Paulo, e não houve uma palavra acerca do trabalhador. Salário mínimo, erosão de poder de compra, inflação, cesta básica, que hoje consome quase metade do salário mínimo, e durante tanto o mandato de Lula quanto de Dilma, esses eram temas prementes. Então, quando o ex-presidente Lula participava de uma manifestação do 1º de maio, organizado pelas centrais sindicais, ele sempre falava em alguma coisa em termos de valorização real do salário mínimo ou diminuição da inflação, aumento de poder de compra do trabalhador. Então, são temas que são caros ao trabalhador e que não foram sequer tocados pelo presidente Bolsonaro. E não que faltassem, porque ele poderia ter feito referência, por exemplo, ao Auxílio Brasil de R$400, ou então ao Vale Gás, o Auxílio Gás que consome quase R$2 bilhões. Então, houve movimentos na economia, na seara econômica nesse sentido. No entanto, eles parecem não ser prioritários da pauta bolsonarista, porque a pauta bolsonarista, ela se concentra principalmente nesses termos, nessa falsa noção de liberdade, o termo que eu usei, a Cristina não se lembrava, era uma liberdade anárquica, né, libertária, porque ela não encontra limites nas leis e na Constituição, e a gente precisa entender, vivendo no Estado democrático de direito, que nenhum direito é absoluto, nem o direito à vida. Você, por exemplo, tem direito à sua defesa, você pode matar outra pessoa se você estiver sendo ameaçado de morte, né? Então você tem direito à legítima defesa, ou seja, nenhum direito é absoluto, o direito à liberdade de expressão não é absoluto. Essas famílias que rezam e tal, elas estão defendendo alguém, o Daniel Silveira, que se tornou símbolo, mártir da liberdade, que defendeu socar os ministros do Supremo Tribunal Federal, apanhar que nem um gato, violência, a volta do AI-5, ou seja, impôs durante a ditadura militar o fechamento do Congresso Nacional. Então, é alguém que usa a sua imunidade parlamentar para defender ataques, para atacar a democracia. Então, é muito difícil. E alguém que tem um histórico simplesmente de denegrir, de acabar com as instituições, né? Alguém que usou a placa da Marielle Franco, quebrou a placa da Marielle Franco em plena campanha eleitoral, que teve mais de 80 reprimendas e advertências quando era policial militar, praticamente foi expulso da polícia militar. Era um deputado inexpressivo. Então, é esse tipo de pessoa que defende a violência, que tem um discurso muito violento contra as instituições e prega, inclusive, a violência física, que essas pessoas estão defendendo. Então, parece bastante antagônico e quase inverossímil, mas a gente precisa entender quem foi alçado a esse posto de mártir, alguém que posou ontem ao lado daquele viking, que foi também o símbolo do ataque, da invasão ao Capitólio, ao Congresso americano, em 6 de janeiro, né, de 2020. Então, é essa pessoa que ontem posava ao lado do Daniel Silveira no caminhão de som, abraçando com uma placa escrito Daniel Silveira, numa alusão irônica à placa que ele havia quebrado de Marielle Franco, que, aliás, não teve o assassinato respondido até hoje, um assassinato por milicianos, e não teve o mandante de seu crime descoberto até hoje, anos e anos depois. Agora são 7h52. Ricardo Salles, as redes sociais estão cada vez mais presentes na vida dos políticos. Essas manifestações são organizadas pela internet. Elas têm a capacidade de influenciar votos de quem ainda está indeciso? E a Amanda falava em breve do início das viagens dos políticos em campanha. Você que é próximo ao presidente Bolsonaro, quando elas devem começar? Devem ser avisadas na internet também. E a gente deve acompanhar muitas pessoas também seguindo o presidente nessa jornada? Olha, as viagens já começaram há muito tempo, até porque o presidente é presidente da República, portanto, compete a ele, e é muito bom que assim o seja, que viaje pelo país, né? Não só para fazer eventos governamentais, mas também conhecer a realidade, né? E o presidente Bolsonaro é uma pessoa que vai ao povo, ele anda no meio do povo, ele conversa com o povo, né? Diferentemente de outros candidatos, sobretudo aí da terceira via, que tem horror a povo, o presidente Bolsonaro adora estar em meio ao povo. O Lula não tem ido ao povo porque o povo não o quer.
né? Todo lugar onde ele vai é lugar controlado, com um monte de petista em volta, policiamento, até na praia, quando ele foi na praia, tiveram que fechar a praia. O Bolsonaro, ao contrário, o Bolsonaro, que é o presidente da República, ele vai na praia, pula do jet ski, vai nadar até as pessoas, conversa com todo mundo, tira foto com todo mundo. Então isso mostra bem que o datapovo, que é o que realmente interessa, está muito ao lado do presidente Bolsonaro. Essas questões todas relativas às redes sociais foram uma evolução muito grande na comunicação, porque democratizaram o acesso à informação. Infelizmente, internacionalmente, e o Brasil também, talvez até o Brasil principalmente hoje em dia, tem sofrido com a censura nas redes sociais, né? Aquela brincadeira de que os estagiários de cabelo azul vão lá e fazem a censura contra o pessoal da direita. E é efetivamente o que está acontecendo. Você vê uma censura muito grande nas redes sociais contra o pensamento de direita, contra o pensamento liberal, contra o pensamento conservador. E não adianta falar que é porque é ato antidemocrático. Não tem nada de ato antidemocrático. A própria discussão das fake news é as fake news enquadradas contra a direita e de maneira elástica, ou seja, você cria um conceito que é para justificar uma tendência política que quer diminuir a força legítima, natural, verdadeira do presidente Bolsonaro, que foi eleito graças às redes sociais em 2018, sem apoio de grandes grupos econômicos, sem apoio de grandes grupos de comunicação, sem apoio de grandes grupos políticos em 2018. O presidente Bolsonaro foi eleito pelos brasileiros de bem, como esses de verde e amarelo que estavam na Paulista, e muito através das redes sociais. Não é por outra razão que elas têm sido censuradas como forma de fazer de modo unilateral, né, a censura aos apoiadores do presidente Bolsonaro. Agora, eu queria aproveitar aqui e fazer um comentário breve. Tem sido dito aí, Amanda repetiu isso por mais de uma vez, que as pessoas que estão saindo na Paulista, eu não fui nas outras cidades, mas posso falar da Paulista com propriedade, porque eu estava lá, estão lá para defender só o Daniel Silveira. Não é verdade, estão defendendo conceitos. Ricardo Salles, todos os nossos comentaristas aqui, agora são 7h56. Salles, você queria complementar a sua informação, daqui a pouco a Cris também pode falar, mas eu tinha perguntado para a Amanda sobre essa pauta do Dia do Trabalho em si. Faltou essa pauta nas duas manifestações, na sua avaliação, ou não? Olha, a pauta do dia 1º de maio é uma pauta do trabalhador, do trabalho, enfim, mas não necessariamente uma pauta sindical. O que o Lula falou lá no 1º de maio, do lado dos petistas ali, dos sindicatos, dos partidos políticos, que, segundo a Amanda, não participaram, não é verdade, é óbvio que participaram e incentivaram. Mas a pauta deles é a pauta antitrabalhador. Voltar imposto sindical é tirar dinheiro do trabalhador. Acabar com a reforma trabalhista e diminuir a possibilidade de gerar emprego no Brasil. Toda essa visão que o Lula diz que defendeu do trabalhador, na verdade, milita contra o trabalhador. A visão pró-emprego, pró-trabalho, pró-desenvolvimento é a visão liberal do Paulo Guedes, que, ao contrário, novamente, do que foi dito, na Paulista houve grandes discussões sobre a pauta liberal, tanto que o Tomé Abduch, conhecido aqui da Jovem Pan e que coordena o movimento nas ruas, fez um grande discurso em homenagem ao Paulo Guedes e as pautas do Paulo Guedes durante o evento na Avenida Paulista ontem, e foi unanimemente aplaudido pela Avenida Paulista sobre as pautas liberais, que são essas, os verdadeiros instrumentos de incentivo ao aumento da capacidade de emprego e melhoria de renda. É a pauta liberal. Os países do mundo que adotaram a pauta liberal conseguiram crescer e gerar prosperidade, e os que seguiram a receita do PT, que foi repetida ontem no 1º de maio pelo Lula, nós estamos vendo a Argentina e a Venezuela, são aqueles que fracassaram. Cris, a gente ainda tem mais 2 minutinhos por aqui. As redes sociais são cada vez mais importantes na política. O governo Bolsonaro trabalha bem esse setor. Outros políticos que não fizerem vão ficar para trás. E você também participando sobre esse debate, acha que faltaram discussões sobre temas relacionados ao trabalho no domingo? Não acho não. Eu acompanhei na íntegra esse discurso do Tomé Abduch. Inclusive, eu estava ao vivo aqui na Jovem Pan na hora, acompanhei a transmissão. Realmente lembrar da pauta liberal e do tanto que o ministro Paulo Guedes e sua equipe fizeram para favorecer a criação de empregos, especialmente nesses 2 anos de pandemia, o que eles conseguiram fazer aprovar no Congresso, Lei da Liberdade Econômica, dando mais espaço para o empreendedorismo, as várias reduções de impostos
que o presidente Bolsonaro conseguiu implantar aí e que geram movimentação na economia, e economia movimentada é geração de emprego, tudo isso foi aplaudido na Paulista e também em outras manifestações pelo país. Eu queria trazer uma informação aqui para rebater uma outra falácia que vem sendo plantada e que a gente vai ouvir muito aí nos próximos dias por esses militantes aí que tentam defender a ideia de que essas manifestações vultosas pelo Brasil inteiro eram manifestações apenas pela liberdade de Daniel Silveira e que ele é um ícone dessa liberdade anárquica que a Amanda fala. Eu, jornalista da Jovem Pan e da Gazeta do Povo, recebi um convite no dia 17 de março, de um jornalista de São Paulo, vou citar o nome dele aqui, Luiz Carlos Belém, que já no ano passado tinha organizado ele próprio uma manifestação muito grande de 1º de maio e ele queria que eu participasse na Paulista. E lá em 17 de março eu disse que não tinha agenda, que estaria em Curitiba, mas que apoiava. E era para enaltecer trabalhadores, já estava sendo agendada muito antes do julgamento do Daniel Silveira.